Prezados irmãos, boa noite a todos, que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Deise. Que Deus abençoe. Então, boa noite a todos e a todas. É uma alegria sempre estar aqui nessa casa de oração. A gente sabe, né, que está chovendo, né? Não sei se alguém não reparou, né? Mas está realmente aqui chovendo. E sabe que eu já estou com uma coisa que, mesmo quando não é eu que vou fazer, se é numa quinta-feira e começa a chover, eu fico pensando, será que não é eu mesmo? Não, mas a Lúcia não me mandou nada, então não é, né? Mas que bom, né, que está essa chuva e a gente fica pensando assim, mas hoje vem poucas pessoas, né? Mas só que a gente esquece de que tem tantos aqui, irmãos, desencarnados. E nós também falamos para os desencarnados. E devemos falar com a mesma responsabilidade, com a mesma vontade, com a mesma paixão, porque a gente sabe que existe aquela paixão boa, né, que está também no livro dos Espíritos, aquela paixão de falar aquilo, é como aquela profissão que as pessoas têm, né? São apaixonados por aquela profissão, é apaixonado por um livro, é apaixonado pela vida. E sim, nós devemos ser também apaixonados por essa doutrina de luz. Que isso vai nos dar cada vez mais ânimo para continuar falando, para continuar, mesmo diante das nossas limitações. Hoje vai ser meio que virtual aqui a coisa. Mesmo diante das nossas limitações, mesmo assim, pensar, não, mesmo que um pouquinho eu consigo deixar pelo menos uma mensagem para você que está nos acompanhando, vai estar nos acompanhando pela internet também. E, né, Lúcia, aproveitando, e a diretoria, a quem está na internet hoje, que é bom. A internet é uma ferramenta que ela nos favorece muito. Hoje, por exemplo, eu vou fazer aqui, algumas anotações já estão aqui online. E é muito bom, mas nada melhor do que chegar pelaquela porta ali, ser recebida ali pela pessoa que está ali na recepção, dar aquele abraço fraterno, poder participar de um atendimento fraterno. Então, sim, né, meus amigos, meus irmãos, a vocês que vão estar assistindo, venham a uma casa espírita. E não é nem propaganda de casa espírita, porque o espiritismo não precisa fazer propaganda. O espiritismo por si só, ele já se sustenta nas suas mensagens, mas é no sentido de que a doutrina espírita é uma doutrina de consolo. Esse consolo, ele chega através das redes sociais. Ele chega. Muitas vezes tu está lá mexendo, pega uma mensagem, vai numa doutrinária e diz assim, mas foi tão bom escutar aquilo. Mas eu ainda digo que a gente possa, em uma casa espírita, a gente possa ter esse hábito de vir a uma casa espírita, principalmente em casas espíritas, que eu acredito que a grande maioria que são acolhedoras. Meus irmãos, eu pensei um pouquinho antes assim,
assim, será que hoje mesmo nós devemos falar sobre o tema que foi proposto? Não, por que não, né? Como nós falávamos antes, nós temos que fazer do mesmo jeito que se essa casa estivesse cheia, por respeito de quem está e por respeito mesmo dos espíritos que estão aqui, dos desencarnados. Esse tema é um dos temas muito importantes, todos os temas são, mas tem uns que eles parece que tu tem que ter um cuidado a mais para falar. Tu tem que saber onde tu está pisando. E depois, se eu não esquecer, no finalzinho, a gente quer deixar uma mensagem sobre o cuidado da fala, o líder espírita, as lideranças religiosas, o quanto nós devemos ter cuidado no falar, principalmente se tem seguidores, principalmente para quem está assistindo, porque nós somos responsáveis. Nós todos aqui que a gente faz tema, que a gente faz palestra, se a gente soubesse a responsabilidade que a gente tem no plano espiritual, muitos talvez desistiriam. Outros ainda ficariam, tendo o mais compromisso possível de vir aqui à frente. Mas isso, se eu não esquecer, a gente promete deixar esse recado aí no final. Porque hoje nós vamos falar sobre vícios, que foi um tema que foi proposto pela nossa irmã, e a gente vai tentar falar dentro das nossas limitações. Mas primeiro, se você pesquisar o que é vícios, vícios são hábitos compulsivos, repetitivos, que a maioria das pessoas tem. Nós podemos dizer que algumas pessoas têm. É como se fosse uma recompensa para o nosso cérebro. E daí, desses vícios, a gente vai ter, aqueles principais que, quando a gente fala em vício, vem à nossa mente. Por exemplo, alguém quer falar um? Até porque nós estamos em poucas pessoas encarnadas, vamos tentar fazer mais dinâmica. Alguém quer falar um vício? Bebida, o álcool. Aqui está o álcool, olha só. Mais um, só mais um. Alguém quer falar? Cigarro. Ok. Então, esses vícios são os primeiros que a gente pensa. E vejamos, nós não estamos dizendo que não são vícios. E o que vem aqui, ó? O vício, gera uma necessidade. Depois ele vai nos dando um prazer. É aquele momento assim, mas hoje eu vou tomar só mais um pouquinho. Daí amanhã a gente vai tomar só mais um pouquinho. Acaba que todos os dias nós estamos tomando só mais um pouquinho. Isso já é um vício. Porque no momento que nós não conseguimos passar um dia sem tomar só um pouquinho, já é um vício. E o cigarro também. O cigarro a gente vai fumando. É um vício. Eles são prejudiciais? São. O cigarro vai atacar, vai prejudicar a nossa saúde, vai prejudicar o nosso corpo físico. Mas olha só onde nós queremos chegar. O álcool, ele é prejudicial? Muito. Ele vai prejudicar o nosso corpo físico e, além de prejudicar o nosso corpo físico, também ele pode gerar graves problemas dentro do lar e fora do lar. Olha só, aquela pessoa bebeu muito. Talvez essa pessoa, sem a bebida, ela é na dela, ela é tranquila. Com a bebida, de repente, aquela pessoa se torna agressiva. Nós estamos falando todo o tempo, e as notícias estão aí sobre o feminicídio, sobre homens matando mulheres como se fosse qualquer coisa. E sim, nós temos que falar, meu irmão, nas doutrinárias. Nós temos que falar nos centros espíritas desses temas que dizem ser mais polêmicos. Mas é sobre a vida. Kardec, lá no tempo de Kardec, ele falou tantos assuntos. E hoje parece que a gente tem um problema. Que não pode falar. Porque, vai gerar um desconforto lá na pessoa. Não vai gerar. Quantas vezes eu mesma escutei coisas que me geram um pouquinho de desconforto. Mas se gerou em mim esse desconforto, é porque eu precisava mudar aquilo. É porque estava comigo aquela situação. Então, sim, muitas vezes, nem sempre, mas esse álcool, essa bebida que faz com que a pessoa perca, inclusive, o livre-arbítrio, a pessoa vai ser agressiva, vai ser negligente com os filhos. Então, o que
vai acontecer? Vai prejudicar, sim. Vai trazer obsessores. Porque temos o quê? Eu estou falando rápido para dar tempo, porque se a gente for falar em vícios, e eu não estou entrando neles, o que a doutrina vai falar ainda, né? Se tiver muito rápido, daí fazem assim que eu tento, né? Mas o que acontece? Esses vícios, então, eles vão gerar, sim, graves problemas no perispírito, né? Dentro do lar. Mas essa pessoa que bebe, né? Ao ponto de ser agressivo, ao ponto, em detalhe, vocês estão vendo assim, né? Eu estou falando agressivo, como se a mulher não bebesse também, como se a mulher também não fosse agressiva, como de repente essa mulher não ficasse sendo negligente com os filhos. Isso, hoje em dia, não tem mais essa, porque o homem bebe mais ou a mulher não. Nós não temos mais. A mulher talvez ela se cuida um pouco mais, ela não demonstra tanto alguns hábitos, mas sim, acontece na nossa sociedade. É para não beber? Olha, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de algo que a gente não consegue controlar. Porque outra coisa que nós não devemos ser, meus irmãos, é hipócritas. Muitas vezes a gente está lá com os amigos, tá no momento assim de lazer, aquela pessoa está tomando a sua cervejinha, está tomando uma coisa assim, daí vão olhar e dizem, nem parece espírita. Daí tem um outro grupo de espírita que está com o chimarrãozinho, está fazendo sabe o quê? Fofoca. Está falando mal do outro, está falando mal da vida do outro, está julgando o outro. O que nós queremos dizer aqui? E é uma das coisas que realmente eu acredito que eu tenho me comprometido muito com a espiritualidade. O meio termo de tudo. De tudo. Inclusive, um dos temas, eu nunca me esqueci, é um tema que eu fui falar sobre homossexualidade. As pessoas acharam que eu ia falar um assunto completamente diferente. E depois, no final, eu disse assim, eu nunca imaginei que eu ia falar isso. Por quê? Porque para tudo existe um meio termo. E é por isso que nós estamos nesse problema que hoje a gente está. Porque a gente quer fazer tudo assim, ou é de um jeito só, ou é de um jeito só. E não. Nós temos Jesus como modelo e guia. E Jesus, ele era esse cara assim, é aqui. É o meio termo. Para tudo tem um jeito. Não precisamos ser tão radicais de um lado, não precisamos também ser tão radicais de outro. Então aqui nós não estamos dizendo que nós não temos que curtir com nossos familiares, com os nossos amigos, que a gente não tem que sair, que a gente não tem que fazer as nossas coisas, não. Nós estamos dizendo que sim, o álcool, o cigarro, é sim um vício, se não soubermos dele, se ele tomar conta de nós. E nós não ter um discernimento de dizer assim, agora chega. É isso, basicamente isso. Só que essa questão toda, sempre quando nós vamos falar em vícios, nós pensamos no cigarro, na droga, daí nessa maconha, cocaína, enfim, nós pensamos no álcool, só que nós não pensamos em outros vícios, que são os vícios morais que o Evangelho vai dizer. Mas agora alguém pode nos perguntar assim, mas esses vícios que tu acabou de falar, eles não são morais? São. Só que para chegar nesses, inclusive quando a pessoa vai ser, e a gente não pode usar a palavra tratada, mas quando a pessoa ela vai, o alcoólatra, por exemplo, vocês acham que tirar a garrafa do alcoólatra e dizer tu não bebe mais, em nome de Jesus tu não bebe mais e agora tu não vai beber em nome de Jesus, chega aqui o cara não bebeu mais. E pelo amor de Deus, isso não é uma crítica. Vocês acham mesmo que vai funcionar assim? Pode ser. Mas no momento que ele passar pelas mesmas coisas que fez com que ele bebesse, ele vai beber de novo. Porque não foi curado aquilo que precisava ser curado nele. Porque o alcoólatra, ele começou por uma ferida.
Não simplesmente porque ele gosta da bebidinha. Só que nós já julgamos, né? A gente diz, só é bêbado. Para começar, esse bêbado é nosso irmão. Para começar, como a gente sabe que a gente não é alcoólatra? Eu não sei. Eu não bebo. Eu não sei se eu começar a beber, eu não vou me tornar um alcoólatra. Eu não sei. Se eu ficar, né, não ter um freio, não ter um limite assim, eu não sei. Mas a gente julga. Muitas vezes, esses vícios morais que nós estamos falando, que nós vamos começar a falar, a gente pode dizer que, será que o egoísmo, ele também não é um vício? Será que ele também não é um vício? Será que, como a gente deu o exemplo, falar todos os dias de alguém não é um vício? Será que eu reclamar da vida todos os dias não é um vício? Mas é aquele bêbado, né? Aquele lá que não presta, lá. Aquele lá que é ruim, aquele lá que é da sociedade, aqui, né? Será que eu não consegui ficar? Vocês veem que a gente está falando coisas assim, desde mais pequenas a maiores, né? Será que se eu ficar sem tomar meu chimarrão e ficar mal-humorada por causa que eu não tomei o chimarrão, também não é um vício? Que culpa o amigo, o companheiro, o colega de trabalho tem do café, por exemplo, né? O café que a maioria das pessoas gosta. Eu não tomei meu café hoje, nem fala comigo agora. Eu preciso de um café, porque senão, olha, eu não quero nem saber. Mas que agressividade é essa por causa de um café? Será que também não é um vício? O futebol. E agora a gente, pelo amor de Deus, espiritualidade, amiga, se tivesse mais gente, ia estar com mais nervosa ainda. Mas que a espiritualidade protege a nossa fala. Mas o futebol não é um vício. Muitas vezes, quando a gente briga com o outro, na maioria das vezes, a gente quer ter razão em tudo, em absolutamente tudo. Os times, muitas vezes os jogadores, eles nem nos conhecem, né? Tem isso. Os jogadores nem nos conhecem. Eu sou colorada, óbvio, né? Porque eu estou tentando evoluir cada vez mais, né? Então, vocês já perceberam que alguma coisa já estou evoluindo. Viu como vocês são evoluídos? Eu só recebi uma assim, mas vocês são evoluídos. Porque se fosse um lugar de pessoas extremamente que não são evoluídas, eles dizem, não é evoluída, não. Se tivesse ovo, de repente até me jogava. Então, isso mostra que a gente consegue brincar. Isso mostra que o futebol, ele pode ser aquela coisa bonita também, apesar de a gente ver algumas coisas nos livros espíritas que não é tão bonito assim, não. Em algumas obras, né? Mas esses vícios, todos eles nos prejudicam. E pelo amor de Deus, você que também está acompanhando, né? Ainda bem que o nosso irmão não faz muitos cortes. Nós não estamos falando que o cigarro, que o álcool, ele não é prejudicial. Nós estamos falando que tem outros vícios que as pessoas esquecem, mas fazem tão mal quanto esses. O vício do sexo. A pessoa que é viciada em sexo. Será que não prejudica também? Da pornografia. Pornografia. A gente tem que falar meio assim, né? Não sei se passa depois, né? Mas é o que passa. Será que também não é um vício? Mas, né? Interessante que a gente vai ler sobre isso, porque antes de vir aqui falar e trazer esses mais polêmicos, a gente foi ler um pouquinho. Os jovens estão nesse mundo já. De assistir essas cenas picantes, como eles dizem, para aumentar o prazer. Só que daí acontece uma coisa, o cérebro aqui vai receber que é uma coisa boa. Na próxima vez, ele vai fazer isso de novo, porque é uma coisa boa. Só que quando ele estiver no casamento,
Ele vai fazer. E o que ele vai fazer com a esposa? Eu sei que é forte, eu sei que é complicado de falar, mas sabe aonde a gente vai encontrar essas questões também? Talvez não nesse sentido, mas aonde a gente vai encontrar sexo e destino? Obsessão, tem mais um livro, Sexo e Destino, e tem mais um livro do Divaldo Franco também. Inclusive, acho que vai estar vendo um filme agora, né? Tem mais um livro que vai tratar esses assuntos. E vai tratar como o quê? Como vícios. Então, o que nós queremos, né? Falar que tudo que é demais prejudica. Tudo que é demais vai nos prejudicar. Ah, mas o amor, não. Tá. Depende. Depende se o seu vício não é em várias almas gêmeas. Porque tem muitos de nós, e eu acredito que muitos irmãos, infelizmente, que ainda botam a culpa na doutrina, né? É impressionante isso, né? Às vezes a gente bota a culpa na doutrina, né? Ah, mas lá no centro espírita disseram que era minha alma gêmea. Mas aí eu fui lá no outro centro e me disseram que era outra. Então não tem problema de eu ir para outra. Daí a gente tem várias almas gêmeas, quando na verdade, irmãos, a gente não tem nem como ter alma gêmea. A gente pode ter almas afins, porque almas gêmeas a gente não tem, porque a gente é únicos. Nosso espírito, nossa alma é única. Então, a gente pode ter almas afins. Mas aí, o que a gente quer dizer com várias almas gêmeas e vários vícios? Mais uma vez, o sexo, vamos dizer assim. Obsessões através disso. Então a gente falou algo mais, vamos dizer assim, um pouco mais polêmico e algo sobre o café. E daí a gente pode pensar assim, tá, mas dentre essas coisas que ela falou, eu fico com o vício do café. Só que olha só o perigo. Por que a gente vai deixar um vício que parece que não é tão prejudicial tomar conta de nós, para que depois aqui, me peça algo ainda mais, eu queira ter um prazer maior ainda, daí eu não vou para o café, eu vou para o uísque, eu deixo do uísque, eu vou para outras coisas, e assim vai indo. Que nós possamos, irmãos e irmãs, ter essa compreensão. Aqui, eu acho uma das coisas mais bonitas da doutrina, sabe? É muito difícil nós falar assim que nós somos os bambambam da coisa. Eu até às vezes quando vou preparar uma palestra, assim, às vezes me dá uma vergonha, sabe? Coisa assim, ainda tem que falar isso, né? Mas acontece que nós temos essa graça de saber que nós estamos aqui para evoluir e de saber que a gente tem os nossos vícios, sim. Muitas vezes é de reclamar. E esse de reclamar, olha o que tu traz para dentro da tua casa, para as paredes da tua casa, a atmosfera que fica lá, a energia que fica. A gente poderia seguir falando, mas realmente, né, passa rápido esse relógio. E eu desconfio que além da chuva ainda deve ter alguma graxinha ali para ir mais rápido. Mas enfim, entre as brincadeiras, esses assuntos aí tão importantes, eu gostaria de dizer que todos nós possamos sempre acreditar que nós estamos aqui para evoluir. E uma pergunta muito interessante, e olha que eu nem falei no vício da política, né? Até porque não dá tempo e eu não vou arriscar a sorte. Mas é o seguinte, nesses momentos, assim, dizer assim, irmãos, que independente dos vícios que nós possamos ter, do que o nosso amigo tem, do que um familiar tem, nós estamos condenados? Por favor, vamos tentar responder essa, porque nos últimos dias, das informações que nós estamos tendo na internet, eu só quero ter certeza, assim, né? Porque assim, diz que a maior qualidade que nós podemos fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. E que, né, nós estamos condenados, independente daquilo que hoje nós estamos vivendo, nós estamos condenados a
para ir para o umbral para a vida inteira. Ah, pelo amor de Deus, eu estou nervosa. Pode não responder, pelo amor de Deus. Não, né? É claro que isso não quer dizer que nós temos que ficar fazendo tudo o que não deve. Mas nós não estamos condenados. E essa mensagem é que nós gostaríamos de deixar para o final. Exatamente para o final. A doutrina espírita, ela não precisa de defesa. Nunca. A doutrina espírita não precisa que nós, palestrantes, trabalhadores, Federação Espírita Brasileira, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, fique defendendo a doutrina. Nunca, em nenhum momento, é raro, na verdade, a gente vê uma nota da Federação Espírita falando sobre determinada situação. Há muitos anos atrás foi queimados os livros de Allan Kardec. E os livros, como a fênix, renasceu. Muitas vezes, para defender outras religiões, a doutrina espírita é atacada como uma doutrina diabólica, como uma doutrina que, aonde às vezes são curados pelas cirurgias espirituais, que muitas vezes nem os centros realizam, é o demônio que cura. Quando, na verdade, todas as casas sérias que abrem suas portas para falam de amor, falam de acolhimento e jamais pedem para que qualquer um aqui fique e não vá para outra religião. Pelo contrário, são acolhidos todos com amor. E se aquele que chegou aqui se sentir melhor em outra religião, ali vai estar aquele irmão. A doutrina espírita não precisa se defender. Porque, por exemplo, a gente vai falar sobre Chico Xavier, que podia ser o escritor mais rico, um dos mais ricos do mundo. O que ele fez? Ele doou todo o dinheiro dos seus livros e viveu na simplicidade, sem nunca precisar pedir nada, sem nunca querer o dinheiro. A doutrina espírita não precisa de defesa nenhuma, mas a doutrina espírita precisa ser clara. E nós, trabalhadores, nós precisamos ser claros nas nossas doutrinárias. Jamais chegar aqui agora, nós estamos sendo filmados. Hoje tem pouca gente, mas quantas vezes, irmãos e irmãs, nós já falamos e tinha tantas pessoas aqui? E o que a gente falou? Então, que nós não sejamos esses religiosos que, para defender a sua religião, ataca a outra religião. Que nós não sejamos esses religiosos que estão, em vez de pegar, arregaçar as mangas e servir um prato de sopa para aquele necessitado, ir no hospital fazer uma prece, insiste em atacar aqueles que se dizem diferente e ainda diz que está na Bíblia. Mas a Bíblia também está para amar. Talvez aqueles irmãos e irmãs que estão acompanhando mais as redes sociais estão entendendo o que nós estamos falando. Mas essa palestrante que fala, como muitos outros palestrantes espíritas que estão fazendo a mesma coisa, nós não vamos atacar, pelo contrário, nós vamos fazer tudo com amor. Então, o espírita, aquela pessoa que quer chegar naquela porta, eu tenho certeza que essa diretoria acolhe com todos com muito amor, são todos bem-vindos, porque é com amor. Porque o amor é capaz de transformar. E que a gente use, meus irmãos, principalmente os trabalhadores, e principalmente os trabalhadores que hoje aqui se fazem, sim, presente nessa casa, nesse momento, junto com vocês, que já não estão mais aqui nesse plano, mas estão assim, junto com vocês, e muitas vezes auxiliando. E muitos outros que reencarnarão para aprender, que estão aprendendo com vocês. Que possamos ser esses instrumentos da nova era, sem o extremo de nada, sem colocar aquilo que a gente acha que é uma verdade absoluta, quando na verdade a maior verdade é aquela do amor. Jesus acolheu todos, porque de repente, se a nós aqui pegar hoje e falar que aquele irmão que está ali, alguma coisa que ele tem nele, alguma coisa que ele está sentindo, ele vai para o inferno, sabe o que ele vai fazer quando ele sair daqui? Ele vai se matar.
é forte, mas é o que aconteceu há pouco tempo. Então, que nós não sejamos esses líderes espíritas, que não foi o nosso movimento, obviamente, que nós não sejamos esses religiosos que acabam com criaturas que às vezes nem sabem ainda o que está se passando. Que nós sejamos esses religiosos que acolhem. Sim, sim, não, não. Nada de extremo. Nada de dizer que está tudo certo. Nada de dizer que pode de qualquer jeito. Não, isso não. Mas que o amor prevaleça sempre. Que assim seja. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmandez e que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. É verdade que às vezes tudo parece cair sobre você, que as soluções dos problemas se escondem, que as forças para vencer os obstáculos parecem faltar e que não há com o que se alegrar. Mas calma, antes de se dizer sem forças, sem condições, aprume o pensamento, olhe o tanto que pode resistir, realizar e mãos à obra. Vá em frente, confiante de que tudo pode resolver e de que nada impedirá o seu progresso. Quem não se deixa dominar pelo desânimo, experimenta o prazer da vitória. Que assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem prece silenciosa.